desafio de virar o jogo que o Estado vem perdendo há anos. O general Braga Neto deve anunciar também as primeiras medidas de intervenção federal. Ontem, um advogado foi morto num assalto na zona norte do Rio e um estudante foi baleado na porta do colégio em São Gonçalo, região metropolitana. E você vai ver também as mudanças no governo federal para acomodar o Ministério da Segurança Pública. Raul Jungmann assume a nova pasta e o Ministério da Defesa vai ser comandado por um militar pela primeira vez desde que foi criado, há quase 20 anos. A Procuradora-Geral da República pede ao Supremo que proíba Fernando Segovia, diretor da Polícia Federal, de interferir na investigação sobre o presidente Temer. Está na mão do ministro Edson Fachin a palavra final sobre os benefícios concedidos aos donos da JF. Ontem, a Procuradoria suspendeu o acordo de delação premiada com Wesley Batista, medida que já tinha sido tomada em relação ao irmão dele, Wesley. A campanha de vacinação contra a febre amarela não decola e preocupa especialistas em saúde. 11 milhões de pessoas ainda precisam ser imunizadas no Rio, em São Paulo e na Bahia. Foram retomadas agora de manhã as buscas por um menino arrastado pela enxurrada em São Paulo. O temporal alagou ruas e deixou o trânsito ainda mais caótico. E na Europa, a pior onda de frio dos últimos anos matou 10 pessoas e causa transtornos em várias cidades. Nevou até em lugares normalmente ensolarados. E são estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, 27 de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando. Expectativa no Rio de Janeiro. O general interventor federal na segurança do Estado, general Braga Neto, vai apresentar hoje o seu plano de combate ao crime no Estado do Rio. As decisões vão ser tomadas no Centro Integrado de Comando e Controle, onde vão ficar, então, os responsáveis pela segurança. E é para lá, então, que a gente vai, ao vivo, conversar com o repórter Edivaldo Dondossola, que tem as primeiras informações sobre essas medidas tão aguardadas, né, Edivaldo? Bom dia para você. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês e para todos. Esse anúncio deve acontecer durante uma entrevista coletiva que está marcada para as 10 horas da manhã. Existe uma grande expectativa, como você disse, em torno desse anúncio, porque vai ser a primeira vez que o interventor, o general Braga Neto, deve dar detalhes de como vai funcionar esse plano de intervenção no Rio de Janeiro pelos próximos 10 meses. Entre as prioridades que ele deve elencar no combate à violência estão a valorização das polícias, o aumento de recursos no setor de inteligência e também o fortalecimento das corregedorias, como forma de combater e diminuir a corrupção dentro das corporações. Além de dar esses detalhes, o interventor também deve apresentar hoje o novo secretário de Segurança Pública do Estado, o general Richard Fernandes Nunes, e também o chefe de gabinete de intervenção, o também general Mauro Sinotti, que vai ficar responsável por toda a parte operacional dessa intervenção. Também vai ser o interventor que vai escolher os novos chefes, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Mas esses nomes não devem ser apresentados hoje, isso deve ficar para um próximo anúncio no futuro. Chico e Ana. Obrigado, Edivaldo Dondossola, falando sobre a intervenção na segurança do Rio, que enquanto não acontece, a gente continua com a violência. Um estudante foi baleado num assalto ontem na região metropolitana do Rio, mesmo depois de entregar tudo aos bandidos. E horas depois, um advogado foi assassinado, também durante um assalto. O advogado Marcos Gil de Souza, de 43 anos, morreu depois de ser assaltado na Tijuca, zona norte do Rio. O advogado foi socorrido aqui para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas ele morreu logo depois. 5 horas antes, um adolescente de 16 anos também levou um tiro em outro assalto. O estudante saía do colégio em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele entregou o celular, não reagiu e mesmo assim foi baleado na porta da escola. Ele foi levado para o hospital e passa bem. Ele está ciente, estável, sem nenhuma sequela, graças a Deus. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de armas num carro na Via Dutra, em Seropédica, na Baixada Fluminense. 12 fuzis, 33 pistolas, mais de 100 carregadores, uma granada e ainda aproximadamente 40 mil munições. O arsenal veio de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seria entregue a traficantes da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, uma das áreas mais violentas do Rio. Nesta segunda-feira, caminhões e blindados do Exército voltaram a circular na região da Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. Os militares retiraram barricadas montadas por traficantes.
A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro anunciou que criou um observatório jurídico para acompanhar as ações da intervenção. O grupo resolveu pedir explicações às Forças Armadas sobre os critérios para fichamento de moradores de comunidades feito por soldados do Exército na semana passada. O que nos pareceu inequívoco é que esses critérios precisam ser públicos e comunicados à sociedade. Por essa razão, o Observatório deliberou por oficiar ao interventor para que ele forneça à OAB, mas sobretudo à sociedade fluminense, os critérios que devem pautar esse, entre aspas, fichamento. O Exército afirma que não houve ilegalidade e que fotografar pessoas com suas carteiras de identidade pode ser justificado para afastar qualquer suspeita de falsidade. Agora, muito importante, Ana, essa apreensão de armas na estrada, né, na Via Dutra. Em várias estradas que chegam no Rio, quantas pessoas essas armas iriam matar? É um cerco que já está sendo cobrado há muito tempo, que já era para ter acontecido. Armas que entram de avião, armas que entram por carros e armas que entram também pelo mar na Baía de Guanabara. Essa é uma ação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Exército, que precisa ser adotada também, rapidamente. E mantida, né? Não só nesse momento agora. E a gente tem falado muito aqui sobre essas operações em favelas no Rio de Janeiro, e são muitas favelas na cidade. Pelo menos 763, segundo o IBGE. 1 em cada 5 moradores da cidade vive nessas comunidades. E além dessa insegurança gerada pelo domínio do tráfico ou de milícias nessas comunidades, os moradores sofrem ainda com a falta de infraestrutura básica. Os repórteres Chico Regueira e Alberto Fernandes conversaram com jovens que vivem em 7 comunidades diferentes para saber como é viver num lugar assim. Existe liberdade de ir e vir no Rio de Janeiro? Restringida. Quando que o poder público comparece na sua comunidade? Somente de 4 em 4 anos. Como é viver num lugar assim? É complicado porque, primeiro, a gente não tem o direito de ir e vir e existem outros problemas, como o saneamento básico, por exemplo, coleta de lixo. O lixo irrita, o lixo fede, o lixo traz doença, o lixo invade o espaço da rua e impede também o espaço de ir e vir. Quando eu saio de casa e eu vou voltar muito tarde, se eu recebo uma ligação da minha mãe, eu já sei que é porque está tendo algum tipo de confronto. Como é que você se comporta em meio a um confronto que está no seu caminho de casa, de ida ou de volta? Assim, geralmente, quando está tendo tiroteio, quando está tendo algum tipo de operação policial, ou quando está tendo guerra entre milícia e tráfico, a gente... Quem está em casa continua em casa e quem está na rua permanece até a situação acalmar e poder retornar para casa. Não existe liberdade no Rio de Janeiro. A preocupação de ter que entrar em contato para saber se você pode chegar em casa, assim, é bem prática, é bem diária, assim, de você ligar, e aí, pode entrar, tá tranquilo, a polícia tá aí, tá tendo operação, isso é corriqueiro em lugares como Costa Barros, Tijuca, Parque Colúmbia. Faltam serviços básicos? Sim, falta água, bateu uma chuvinha, acabou a nossa água, a água potável, a nossa base de vida, né, de sobrevivência. Eu moro no Batã, tem 12 anos, e pelo menos dentro desses 12 anos, o grande problema que a gente sempre enfrenta como morador do Batã em relação às enchentes são as mesmas ruas, os mesmos lugares, as mesmas vias. Pior do que viver num local onde você não tem saneamento, você não tem segurança, você não tem saúde, você tem o tráfico, chega a ser pior você não ter educação, porque você é cerceado a todo momento. Todo e qualquer ser humano com educação, ele passa a ser detentor pleno de seus direitos. Mais de 1/5 da população jovem do Rio de Janeiro não tem formação escolar completa. Os jovens da Vila Kennedy têm acesso a escolas de qualidade, escolas de formação? Então, não tem, porque temos uma FATEC, né, com cursos profissionalizantes, que foi inaugurada e recentemente já foi fechada, entendeu? E é isso que a gente está vivendo, né? Na verdade, o prédio foi levantado, mas ele nunca foi utilizado. Mas existem esses cursos lá? Curso assim que possa te profissionalizar e te botar mesmo, te lançar no mercado de trabalho, a gente não tem nenhum. A gente narra sempre a cidade como uma violência da favela para o asfalto. A gente não narra a violência do asfalto para a favela. E não é isso, a favela ela não é tiro, droga,
ocupação, ela é vida, ela é comportamento, ela narra o que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele só é o Rio de Janeiro porque ele é cercado pelas favelas, e não é cercado, ele é atravessado, né? Todos os territórios do Rio, eles têm favela, ele tem comunidade. Em terrenos baldios, quando você acumula lixo, restos, esgoto, normalmente proliferam ratos, baratas e outros bichos indesejáveis. É assim também com os seres humanos quando você não cuida, quando o poder público não cuida das áreas onde moram. As comunidades precisam de saneamento, de iluminação, de saúde, de educação e de trabalho, de luz, para poder seguir adiante. A desigualdade é o grande motor da violência, a profunda desigualdade social no Brasil. E o novo ministro da Segurança Pública toma posse agora de manhã. Raul Jungmann sai do Ministério da Defesa para comandar a integração do sistema de segurança de todo o país. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone para saber os detalhes, porque o ministro assume sob forte cobrança, principalmente porque muitos projetos anunciados lá atrás, né, Juliana, nem saíram do papel. São muitos os desafios, né, Chico? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, no ano passado, por exemplo, foi anunciado um plano nacional de segurança depois daquela crise no sistema penitenciário. Na prática, nada mudou, nada avançou. Outros projetos sugeridos pelos governos estaduais ficaram na gaveta porque não estavam bem elaborados. A medida provisória foi assinada ontem à noite. Assim, foi formalizada a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o 29º do governo Temer. A nova pasta, segundo a MP, vai coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com os estados. Raul Jungmann foi deslocado do Ministério da Defesa para o posto 10 dias depois de decretada a intervenção federal na segurança do Rio. E vai comandar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e o Departamento Penitenciário, que faziam parte do Ministério da Justiça. Os servidores que já fazem parte do quadro vão ser transferidos para o novo Ministério da Segurança Pública. Mas a medida provisória não trouxe quantos novos cargos vão ser criados para a pasta. Segundo a Casa Civil, essa análise vai ser feita de acordo com a necessidade da nova estrutura. O governo chegou a falar em 11 novos cargos. Para o ministro, o salário é de quase R$31 mil. Para o secretário executivo é de mais de R$16 mil. E para os comissionados pode variar de R$2 a R$16 mil. Para a oposição, a criação do Ministério é medida eleitoreira e não se justifica. A rede diz que o Plano Nacional de Segurança, lançado há um ano, sequer foi cumprido. Nenhum dos 5 presídios foi feito e a cooperação entre as polícias não aconteceu. O que resolve o problema da segurança pública não é criar novos ministérios, é política de segurança pública. O investimento em inteligência, com o papel devido das Forças Armadas, evitando o tráfico de armas e o tráfico de drogas, é isso que resolve. Para líderes governistas, a oposição está no papel de criticar e a preocupação com dinheiro não procede. O governo, quando autoriza esse tipo de despesa, ele sabe que tem o financeiro. É óbvio que não vai haver milhões, assim, um exagero, mas tem recursos sim para vencer essa guerra contra os bandidos, os traficantes lá no Rio de Janeiro, bloquear mais a fronteira e dar um exemplo de que polícia existe. O Congresso vai ter 120 dias para aprovar a medida provisória. Pode também rejeitar ou mudar a MP. E os presidentes da Câmara e do Senado querem, nesse tempo, aprovar projetos de segurança. No Senado, tem um que proíbe o bloqueio de dinheiro do orçamento da União para a área de segurança. E o presidente da Câmara disse que hoje discute com os líderes um projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Quanto ao Ministério da Justiça, esse continua com Torquato Jardim, que terá a pasta reduzida à metade. E no Ministério da Defesa, no lugar de Jungmann, assume interinamente o general do Exército Joaquim Silva Luna, o primeiro militar no comando da pasta desde a criação em 99. Governistas defendem que ele fique no cargo até abril, quando o presidente deve fazer uma reforma na esplanada com a saída dos que serão candidatos. E há quem defenda a volta de um civil para o posto.
Com a divisão, o Ministério da Justiça continua cuidando de questões sociais envolvendo refugiados, extradições e até políticas de combate às drogas. Ana, Chico. Pois é, né, Juliana? O Ministério é extraordinário, intervenção federal no Rio também, em princípio, até o fim do ano só, ou seja, tudo tem data para acabar, tudo é provisório, é a hora de andar realmente com esses projetos que podem, de fato, fazer a diferença na hora da segurança. Até já, viu? Vamos falar agora da situação das estradas brasileiras e dos valores cobrados nos pedágios. Um levantamento do Tribunal de Contas da União constatou que o valor da tarifa tem subido acima da inflação em rodovias administradas por empresas particulares. E, enquanto isso, obras previstas em contratos estão atrasadas ou até paradas. A gente separou aqui alguns números que vão mostrar bem a dimensão desse problema. Olha aqui, quase todas as 21 concessionárias que são fiscalizadas pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aplicaram reajustes acima da inflação. Em 2 casos, tivemos esse aumento aqui, olha, de 70% acima da inflação. E isso sem apresentar a contrapartida que é exigida de obras previstas em contrato. Pelo menos 1/3 dessas concessionárias deixaram de executar entre 70% e 100% das obras previstas nos contratos entre 2009 e 2014. Estamos falando aqui de quase 10 mil quilômetros de estradas. Isso dá 15% da malha rodoviária federal. O Tribunal de Contas da União alerta que, apesar dos atrasos, as empresas conseguem autorização da ANTT para aumentar o pedágio com a justificativa de compensar os custos de novas obras que não estavam previstas no projeto original. Pois é muito dinheiro gasto, dinheiro com as concessionárias, empreiteiras muitas vezes, e o serviço, a contrapartida, não vem como a gente viu aí. Vamos ver como é que estão essas obras paradas em vários pontos do país. Por que estão assim? Nossos repórteres estão a postos com vários exemplos que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de Minas Gerais e que vêm de Mato Grosso do Sul. E é por Mato Grosso do Sul que a gente começa com o nosso giro pelo Brasil. Fabiano Arruda, ainda tem obra atrasada por aí? Bom dia. É isso, Chico, Ana, bom dia para vocês e a todos. Tem sim, pelo relatório do TCU, a concessionária CCR-MS Via precisa ter duplicado um total de 322,5 quilômetros até o fim do mês de março, mas até agora foram duplicados pouco mais de 138 quilômetros da rodovia, menos da metade do previsto. No ano passado, a concessionária chegou a paralisar as obras, alegando redução no fluxo de veículos na rodovia e também atraso na liberação de licenças ambientais, o que, segundo a concessionária, provocou custos adicionais. Aí a concessionária retomou essas obras depois que o governo federal deu um prazo maior para investimentos e também novas condições contratuais. O TCU verificou ainda aumento nos valores das obras incluídas no projeto. Um contorno aqui em Campo Grande passou de 61 milhões para mais de 530 milhões de reais. A CCR-MS Via não quis comentar o relatório do TCU. Chico, Ana. É muito dinheiro com empresas, é uma farra de políticos e mortes que acontecem nas estradas por falta de sinalização, por falta de cuidado, por falta de melhorias. Minas Gerais é um exemplo disso. Acidentes são frequentes e a BR-040 tem trechos muito perigosos. A Fabiana Almeida está lá. Olha, essa BR é 040. Isso aí liga Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a capital federal, Brasília. É uma vergonha. Caminhões de minério você vê passando aí. Olha a sujeira que fica aqui na beirada da estrada. As placas desaparecem. É um horror, Fabiano. Eu passo por essa estrada e fico envergonhado. Ainda tem pedágio. Bom dia, Chico. Isso mesmo. Aqui nesse trecho, o motorista tem que redobrar a atenção, porque a pista, olha só, a pista é simples. E o trecho, o tráfego aqui é intenso de caminhões carregados de minério. Muitos desses veículos estão envolvidos em acidentes graves. Nesse, o motorista do caminhão perdeu o controle na descida e bateu no ônibus. Quando chove, o risco é ainda maior. Um dos problemas, segundo especialista em trânsito, é que a rodovia precisa ser duplicada, mas as obras estão paradas. A estrada foi privatizada em 2014 e apenas 74 quilômetros foram duplicados de acordo com o Tribunal de Contas da União. A concessionária Via 040 alega que faltam licenças ambientais e que não tem mais interesse na rodovia. Com isso, ela deve passar por um novo leilão. Chico e Ana. Fabiana, falta de responsabilidade, inclusive das autoridades. Eu mesmo tenho um amigo que morreu nessa estrada há pouco tempo, que o caminhão atropelou o carro dele.
E o problema da faixa de duplicação se repete por vários pontos do Brasil, claro, no estado do Rio também. Marcos Pena, bom dia. Bom dia, Chico, Ana. Segundo o relatório do TCU, até 2016, 77% das obras de duplicação previstos aqui na BR-101 não tinham sido concluídas. A gente está no trecho urbano e por aqui, por exemplo, nem sinal dessas obras, viu? Segundo a concessionária Autopista Fluminense, que é responsável pela rodovia, a concessionária não teve acesso a esse relatório. Informou ainda que dos 166 quilômetros de duplicação previstos em contrato, 125 foram concluídos entre 2014 e 2017. Já para duplicar os 46 quilômetros restantes entre Macaé e Casimiro de Abreu, é preciso uma licença ambiental. A previsão é de que essas obras comecem ainda este ano. A concessionária informou ainda que a duplicação ajudou a reduzir o número de mortes. Em 2017, por exemplo, foram 195 mortes, em 2013, perdão. E no ano passado, 70 pessoas perderam a vida entre Niterói e o Espírito Santo. Chico, Ana. Ok, obrigado. Marcos, obrigada, viu? Problema para tudo que é lado, então vamos lá para Brasília saber o que diz a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a responsável por fiscalizar todos os contratos com as empresas privadas que administram essas rodovias. A Joconda Brasil traz as explicações apresentadas aí para essa coleção de problemas que a gente acabou de ver, né, Joconda? Bom dia. Bom dia para você também, Ana, Chico, e bom dia a todos. A ANTT diz que essa análise do Tribunal de Contas da União é parcial. Leva em consideração apenas um ano dos contratos que possuem entre 25 e 35 anos de duração e que isso leva a conclusões equivocadas sobre a execução real desses serviços. Sobre as tarifas, a ANTT disse que os reajustes são anuais e por força de lei e necessários para manter o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. O Tribunal de Contas da União informou que essa análise ainda vai receber a manifestação do Ministério Público junto ao próprio tribunal e que depois o processo seguirá para um relator que pode concordar ou não com essas análises técnicas. O tribunal não tem prazo para levar a votação desse processo para o plenário. Já a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias disse que o TCU fez uma análise simplista e distante da realidade. Desconsidera índices de execuções previstos nos contratos e ignora a interferência decorrente de atraso decorrente da interferência pública e da morosidade previstas em obtenções que não constavam nos contratos originais, nos projetos originais dessas concessões. Chico e Ana. Quando que não é moroso, né? O recebimento do dinheiro do pedágio e a burocracia. Agora, quem viaja pelas estradas sabe a situação que nós encontramos. Explicações a burocracia tem todas, mas não resolve o problema. Agora vamos falar do tempo. São Paulo, bombeiros retomaram agora há pouco as buscas por um menino de 9 anos, menino que desapareceu durante o temporal que caiu ontem na capital paulista. Zelda Mello acompanha essas buscas. Como é que foi que aconteceu essa tragédia, Zelda? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Pois é, as buscas começaram de manhã. O menino, ele foi pegar uma bola, jogava futebol, o menino Matheus, de 9 anos de idade, e acabou, segundo testemunhas, escorregando, caiu no córrego Rincão, e foi levado pela correnteza. As buscas estão concentradas agora de manhã porque há previsão de chuva forte ainda no período da tarde. São 3 frentes, uma indo pelo córrego, uma frente aérea e outra equipe indo por terra para ver se encontra um menino. Essas 3 equipes devem se encontrar na altura da Marginal Tietê. A grande dificuldade dos bombeiros aqui é que este córrego ele tem várias galerias. Então, no trecho em que ele é descoberto, é um pouco mais fácil fazer a busca. Mas quando se fala nas galerias fechadas, aí essa é a grande dificuldade dos bombeiros. Ontem choveu forte na cidade, vários córregos transbordaram e o trânsito ficou extremamente complicado. Chico, Ana. Que desespero aí, né, Zelda? Obrigada pelas informações. Vamos falar então mais dessa chuva com a Isabela Camargo? Saber se tem previsão realmente, né, de mais chuva para São Paulo. A Zelda já adiantou, né, Isabela, que vai ter mais chuva, mas vai ser forte assim que nessa de ontem?
Vai sim, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Tem previsão de mais chuva em todo o estado de São Paulo e na capital paulista, então pode cair essa mesma chuva persistente de ontem, com raios, principalmente à tarde, ou seja, novos alagamentos e transbordamentos podem ocorrer. O tempo está bem instável de norte a sul do país, então o sol está aparecendo entre muitas nuvens agora em toda a região sul, centro-oeste, no sudeste, então todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, Minas, região norte, todo esse verde então, mesmo com o sol de agora cedo, pode chover a qualquer hora, tá certo? Em alguns, especialmente, já vou detalhar, principalmente à tarde. Aqui no Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, na faixa leste do Rio Grande do Norte até na Bahia, também pancadas de chuva e o tempo firme hoje só aqui então do interior do Rio Grande do Norte, passando pelo Nordeste de Minas e parte do Espírito Santo. Agora, no Rio de Janeiro, Chico e Ana, atenção, tem previsão de chuva à tarde? Tem, só que o grosso da chuva, os temporais, aí para o Rio de Janeiro estão sendo esperados para o período da noite. Cuidado, alerta. Pois é. E ontem você falou também dos açudes do Nordeste, né? Porque a chuva está transtorno na cidade grande, mas no Nordeste, por exemplo, é uma felicidade. Os açudes estão se recuperando com essas chuvas. E os rios da região norte, como é que estão, hein? Vamos falar sobre isso agora, então, Chico. Olha, todos estão bem cheios. O Rio Acre, por exemplo, pode chegar na cota de alerta de transbordamento a qualquer momento. Já em Rondônia, o Rio Madeira está quase lá. Olha só, e lá no Pará, o rio Xingu já transbordou. Em compensação, na região norte, em Roraima, tem chovido menos nesta estação e aí o número de queimadas aumentou mais de 300% se a gente comparar aí com o mesmo período do ano passado. Mas hoje, então, como vimos, tem previsão então de chuva para reduzir novos focos de incêndio. Falta ainda te falar sobre as temperaturas dessa terça-feira, né? Olha só, tudo dentro da normalidade. 33 lá em Boa Vista, 30 em Belém, Rio Branco, Campo Grande, lá em Recife, 29 em Goiânia, São Paulo e também em Curitiba. Rio de Janeiro e Porto Alegre, 31 graus. Para encerrar nossa conversa de hoje, agora eu quero te mostrar um halo solar que apareceu ontem no céu de Florianópolis. Veja, parece um arco-íris, né, em torno do sol, mas ele acontece com a presença de nuvens do tipo cirrus, que ficam bem altas. Aí dentro delas tem cristais de gelo. Quando o sol bate, então, nessas nuvens, aí forma através do cristal, funciona como um prisma. A luz do sol, então, que é branca e fica colorida. E foi um duplo que o telespectador Alexandre Yamamoto conseguiu registrar, enviou pra gente. Esse é um fenômeno bem normal, viu, Chico e Ana? Mas duplo é raro, então, por isso fica aí o registro. Bonito, a luz do sol decomposta em 7 cores. Obrigado, Isabela. Nos Estados Unidos, a população está enfrentando enchentes históricas. Mais de 250 rios estão com nível acima da média. O rio Ohio registrou a maior cheia em 20 anos. Os estados da região central do país são os mais atingidos. A água destruiu casas, lojas, carros. 5 pessoas morreram e a previsão nos Estados Unidos é de mais chuva para os próximos dias. Já na Europa, uma onda de frio que veio da Sibéria fez as temperaturas despencarem. 10 pessoas morreram e várias cidades enfrentam transtornos por causa das nevascas. Então vamos ao vivo até Londres falar com Pedro Vedova. Pedro, bom dia. Como é que está esse frio por aí? Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Olha, aqui em Londres está fazendo um friozinho de 0 grau, várias regiões estão em alerta. Os meteorologistas avisaram que essa deve ser a semana mais fria dos últimos anos, uma onda gelada que vem sendo chamada por aqui de a Fera do Leste e deve durar até quinta-feira. Na França, a previsão é que hoje e amanhã sejam os dias mais frios desde 2005 e a maior preocupação por lá é com os moradores de rua. Nos últimos dias, 4 morreram de frio. Em Bruxelas, na Bélgica, onde os termômetros chegaram a menos 15, a prefeitura está até prendendo quem se recusa a ir para os abrigos. E olha, está nevando até em lugares onde isso não costuma acontecer, como na costa da Croácia. Na Itália, a temperatura chegou a menos 40 numa montanha perto de Veneza. E hoje nevou até em Nápoles, uma das cidades mais ensolaradas do país. A capital Roma enfrenta também muitos problemas por causa dessa neve que caiu fora de época. Os floquinhos de neve, leves como pluma, parecem inofensivos. Mas se em Roma nevasse frequentemente, talvez esta não fosse a cidade antiga mais bem preservada do mundo. Porque a neve pesa sobre as estruturas e provoca muitos estragos.
Depois de mais de 6 anos, uma frente fria da Sibéria trouxe muita neve ontem, acumulando quase 10 centímetros de gelo. No chão, nos telhados, nos carros. Escolas ficaram fechadas e os serviços de trem e transporte público paralisados, na capital acostumada aos invernos suaves. Os trens regionais sofreram um atraso de 7 horas e 70% deles não partiram. Alguns voos também foram cancelados. Os ramos de árvores caídos bloquearam estradas, causando congestionamento de trânsito. A Defesa Civil mobilizou trabalhadores para ajudar a limpar os detritos e a lama do solo. A ausência da prefeita Virginia Radi, que está no México para a conferência sobre o clima, causou críticas e discussão política a poucos dias das eleições. Completamente brancos, os parques atraíram romanos e turistas para brincar, enquanto pais acompanhavam os filhos ao ar livre. A neve pode ter se dissolvido nos telhados de Roma, mas com a temperatura gelada de 4 graus negativos, as escolas vão ficar fechadas até a semana que vem. Hoje está nevando em Nápoles, no sul da Itália. A cidade, frequentemente quente e ensolarada, teve que fechar escolas e o aeroporto. O medo do mau tempo tem provocado cenas como essa de Dublin, na Irlanda, prateleiras completamente vazias. Essa, por exemplo, era a seção de pães. Os moradores receberam 3 alertas de nevascas fortes e correram para os supermercados. A previsão é de que o tempo piore por lá a partir de amanhã. Chico, Ana. Obrigado, Pedro Vedova. E também da Europa vem uma notícia que preocupa agora de manhã, e é no esporte, é sobre o craque Neymar, que vai ter que ser operado, só deve voltar aos gramados em maio, um mês antes da Copa. Uma recuperação muito mais longa do que havia sido divulgada ontem. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes sobre Neymar direto de Paris. Valeu, Chico. Vamos para o intervalo? A gente vai falar já da retomada na venda de imóveis. Finalmente os estoques estão diminuindo. A trégua humanitária na Síria deveria ter começado, mas houve novos bombardeios. Você vai ver também as chances dos times brasileiros na fase de grupo da Libertadores, fase de grupos da Libertadores.
volta agora com boas notícias no mercado imobiliário. Contratos fechados nos últimos 3 meses, principalmente em São Paulo, estão puxando a recuperação do setor. Então vamos para lá falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Ana, Chico, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Olha, é uma recuperação muito importante, não é? Porque a construção civil, a gente sabe, gera muitos empregos, movimenta a economia e com a retomada nas vendas, inclusive as construtoras já planejam aumentar os lançamentos este ano. Vamos ver. Fazia 2 anos que o Caetano estava namorando os lançamentos de imóveis. Se apaixonou pela localização e pela planta desse decorado. Um estúdio de 39 metros quadrados. Mas, com medo de perder o emprego, adiou a compra. Eu não tinha nenhum indício disso, porém, conservador que sou, achei melhor não dar esse passo naquele momento. E acho que foi uma decisão muito sábia, porque acabei sendo desligado. E agora que eu me recoloquei, agora que eu estou vendo que o mercado está retomando, pelo menos para alguns setores, eu acabei me sentindo mais seguro para dar esse grande passo. A construtora lançou esse prédio no fim de 2016 e até agora vendeu 70% dos apartamentos. Mas os negócios só começaram a sair mesmo do meio do ano passado para frente, principalmente no fim do ano, quando apareceram sinais mais claros de recuperação da economia. Foram os contratos dos últimos 3 meses, principalmente em São Paulo, que puxaram a retomada das vendas de imóveis novos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o país fechou 2017 com 9,4% mais vendas na comparação com 2016. Também teve mais lançamentos, 5,2%. Em todo o Brasil, hoje 135 mil imóveis novos estão à espera de um comprador. Número 12% menor do que um ano atrás. Sinal de que mais lançamentos devem vir por aí. Isso é um termômetro bom para nós, faz com que a gente tire os nossos produtos da prateleira, nossos projetos e vamos lançar mais, essa é a ideia, entendeu? Porque com o estoque acabando, a gente tem que produzir mais. E para financiar os novos imóveis, o setor aposta na volta do dinheiro para a poupança, a grande fonte do crédito habitacional no país. Com a taxa de juros básica da economia muito alta, migrou investimento da cadeia de poupança para outras formas de investimento. E com isso a cadeia de poupança ficou com pouco recurso. E agora, ao recuperar, ela terá condições sim de financiar mais imóveis. Isso a gente pensa que vai ser a grande locomotiva do setor neste ano. Os imóveis mais vendidos são os apartamentos de 2 quartos. Que assim seja, Chico e Ana. Ok, obrigado, Rodrigo. E a mineradora norueguesa, que contaminou as águas do município de Barcarena, no Pará, deve ser multada e ter as atividades suspensas. O Ministério do Meio Ambiente determinou que o IBAMA abra processo contra essa empresa, como eu disse, norueguesa, a Hidroalunorte. Laudo elaborado pelo Instituto Evandro Chagas confirmou que a contaminação com metais pesados como sódio, chumbo e alumínio teria sido provocada pelo vazamento das barragens dessa empresa. A perícia também flagrou um duto clandestino da mineradora. Moradores estão sem acesso à água potável e estão sendo abastecidos com galões. Só complementando essa história aí que o Chico contou, a Hidroalunorte informou que está avaliando as informações do Ministério do Meio Ambiente e informou que tem atuado na distribuição de água potável nas comunidades atingidas. Bom, agora 8h08. Jaqueline Brasil dá uma atualizada pra gente. Vamos lá, olhando aqui a cidade, Rodrigo, as pistas secas nesse momento na capital, né? Mas a gente sabe que o trânsito começa já a piorar em alguns pontos. A gente vê aqui, olha, a Radial Leste que até que melhorou, mas ainda tá bem cheia. Eu tô achando estranho, ela tava bem carregadona, até lenta nesse ponto. Tem um semáforo aqui na altura do Belém que sempre atrapalha um pouco, mas ainda tá ruim. Quem segue pela faixa reversível vai muito bem. Aí aqui da Radial Leste a gente pula aqui para dar uma olhadinha na Marginal Pinheiros, porque é o seguinte, aí da nossa janela. Tá vendo que aqui, ó, o trânsito tá fluindo muito bem? Não dá para a gente observar, mas mais à frente, quem sai da Avenida Jornalista Roberto Marinho acaba pisando no freio. Daqui a gente não tem essa imagem, mas aqui sim, olha, no Waze. Olha, dá uma olhada. Tá com trânsito muito lento. Quem sai aí, ó. Quem sai aqui pela ponte, o trânsito lento, inclusive nos 2 sentidos, em direção a Interlagos também, Rodrigo. Valeu, obrigado, Jaque. A gente volta já já. 8h08 agora. A gente vai falar da procura pela vacina da febre amarela. 3 estados, incluindo São Paulo, estão longe de cumprir a meta de imunização. Mais notícias da capital paulista. 8h09. A gente volta já. Sky é mais cinema.
Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal estão nas ruas de 5 estados brasileiros fazendo uma operação contra fraudes na comercialização e na produção de ouro. Vamos falar com Luciano Abreu em Manaus, que ele tem os detalhes. Os investigadores estimam que o esquema tenha causado um dano milionário, né, Luciano? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, de acordo com a Polícia Federal, teria movimentado aí cerca de 30 milhões de reais. Essa organização criminosa comercializava ouro aí obtido de forma ilegal e, além disso, desfrutava de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por isso, além da Polícia Federal, tem o envolvimento aí da Receita Federal. De acordo com a investigação, esse ouro era obtido de áreas com alto índice de garimpo ilegal. São ao todo cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em 5 estados: Amazonas, Rondônia, Roraima, São Paulo e Minas Gerais. Além disso, outros 4 mandados de prisão preventiva e 1 mandado de prisão temporária. Nesse momento, os carros da Polícia Federal começam a entrar aqui justamente trazendo o material já apreendido. E esse nome da operação, Elemento 79, é uma referência ao ouro, que é o elemento 79 aí da tabela periódica. Eu volto com vocês. Ok, obrigada, Luciano. Qualquer avanço aí na operação, você informa a gente aqui. Até mais. E agora a gente fala de um dado alarmante. 11 milhões de pessoas ainda precisam se vacinar contra a febre amarela. Isso no Rio, Bahia e São Paulo. Rodrigo, primeiro foi aquela procura louca pela vacina nos postos, né, com um monte de fila. Agora, uma baixa procura. O que aconteceu aí? É isso que eu ia falar, né? Quantas filas nós mostramos aqui? A avaliação dos médicos é que as pessoas ficaram desconfiadas da dose fracionada e também estão com medo da reação da vacina. Mas as autoridades reafirmam: a vacina é a melhor proteção contra a febre amarela. Posto de saúde cheio assim não é garantia de população imunizada. Ontem, só 85 pessoas tomaram a vacina fracionada contra a febre amarela nessa unidade básica de saúde na zona sul de São Paulo, bem abaixo da capacidade de aplicar 300 doses por dia. A Vilma era uma das poucas pessoas esperando para tomar a vacina. Mesmo morando perto do posto, ela só veio na última semana da campanha. Eu passei, vi que estava vazio, né? Tá uma repercussão também, como eu moro aqui pra cima, aqui perto. Aí eu falei, não, vamos hoje lá, vamos ver como é que tá. No fim de semana, os agentes decidiram ir atrás de quem ainda não procurou os postos. Não espere a campanha acabar, venha já se vacinar. É bom, né, que muitas vezes as pessoas não se preocupam ou não tem tempo. Aí quando vem na porta de casa, né, melhor, né? Mesmo com todo esse esforço, a campanha de vacinação fracionada aqui no estado de São Paulo está longe de atingir a meta de imunizar mais de 9 milhões de pessoas. Há 4 dias do fim da campanha, na próxima sexta-feira, só 44% do público-alvo foi imunizado. Na nossa avaliação, 2 são os principais motivos. Algumas pessoas estão deixando de tomar a dose fracionada, achando que a dose fracionada possa ser uma dose fraca. Não é uma dose fraca. E o outro motivo na nossa avaliação, temos pessoas ainda que deixam de tomar a vacina por medo da reação. A procura também está longe do ideal nos outros estados que estão aplicando a dose fracionada. No Rio de Janeiro, a meta é imunizar 14 milhões de moradores, mas 5 milhões ainda não tomaram a vacina nos 15 municípios que participam da campanha. Na Bahia, que começou a vacinar a população mais tarde, no dia 19 de fevereiro, 1,5 milhão de pessoas ainda precisam ser imunizadas, pouco mais da metade do público-alvo. Eu achei que tem muito pouca gente. E pouca gente nos postos preocupa a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. A impressão que a gente tem é que adulto só procura vacina quando a doença já aconteceu do seu lado. É a cultura do tratamento e não da prevenção. E o não acreditar no risco da doença, para mim, é o fator mais importante. Tá, então, pessoal, é anotar na agenda, né? Olha, aqui em São Paulo a vacinação vai até a próxima sexta-feira. No sábado, dia 3 de março, é o dia D de vacinação contra a febre amarela no Rio de Janeiro. E na Bahia, a campanha termina no dia 9 de março. Chico e Ana, ficar atento, depois não vale ficar aí reclamando de fila ou que não encontrou a vacina, não é? Pois é, a situação é grave, né, Rodrigo? Porque além de Rio, São Paulo e Bahia, Minas Gerais, por exemplo, eu falava hoje com Belo Horizonte, são 86 mortes por febre amarela no estado de Minas Gerais em poucos meses, acho que 6 meses para cá. Coisa louca. Isso aí. Obrigado. Até já. Termina amanhã o prazo para aposentados e pensionistas do INSS fazerem a comprovação de vida. Vamos falar com o André Azeredo, porque só não fez, quem não fez o recadastramento no ano passado é que precisa comparecer aos bancos. Não é isso, André? Bom dia.
Bom dia, Chico. Importante informação. Vamos frisar, então, a prova de vida para evitar fraude no sistema do regime geral da assistência social, INSS. Aposentados e pensionistas, então, que não fizeram o recadastramento no ano passado. Não fizeram o recadastramento no ano passado. Não é preciso ir à agência do INSS. A pessoa deve ir ao banco em que recebe o benefício, a aposentadoria ou pensão do INSS. Pergunte ao banco se já está recadastrado antes de ir até lá. Não precisa ir à agência do INSS. Vá ao banco levando um documento com foto para fazer o recadastramento se já não fez no ano passado. Ligue para a gerência, vá até o banco, pergunte se não fez, vá, aí já pode ir até o dia 28, então, onde encerra o prazo, para a pessoa levar um documento com foto e fazer o recadastramento. Das 34 milhões de beneficiários, 3 milhões e 200 mil ainda não fizeram isso. São Paulo, André Azeredo, para o Bom Dia Brasil. Olha, André Azeredo, a gente vai voltar a falar agora sobre as buscas aí pelo menino Matheus, arrastado pelo temporal de ontem aqui em São Paulo. Zelda Mello acompanha alguma novidade, Zelda? Oi, Rodrigo. Até agora não, viu? Os bombeiros começaram as buscas, retomaram as buscas por volta das 7 horas da manhã. Já fizeram um bom trecho aqui do córrego Rincão, trecho que fica a céu aberto. E agora, olha, eles estão entrando na parte mais difícil para os bombeiros, que é justamente as galerias subterrâneas. São pelo menos 200 metros de galerias subterrâneas e as buscas começam agora. São 3 frentes que estão atuando. Tem o apoio aéreo da Polícia Militar, tem uma equipe seguindo por terra e tem os homens vasculhando o córrego, seguindo todo o trajeto do córrego Rincão até o Aricanduva, até a Marginal Tietê. Rodrigo. Muito obrigado, Zelda. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. 8h18, Isabela Camargo, assim como fizemos no primeiro bloco, fazemos agora, alertando aí para o que vem pela frente, mais um dia de chuva, né? Sim, chuva como ontem, gente, persistente. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia para você também. Acima dessas nuvens que nós estamos vendo no céu, tem mais nuvens carregadas, é muita umidade chegando aqui do interior do país. E aí, como nós temos previsão de 28 graus para hoje, umidade mais calor, combinação clássica do verão, pancadas de chuva. Agora é o seguinte, essa chuva pode acontecer a qualquer momento. À tarde, a chance aumenta para 80% e aí vem aquela bem persistente. Ontem, os bairros mais atingidos foram Zona Norte e Zona Leste. Hoje, nós não sabemos onde vai cair o maior volume, mas tem previsão de chuva persistente para toda a capital, tá certo? Agora, além da região metropolitana, Vale do Paraíba também, previsão de 60 milímetros. Ontem, na média na cidade, a média foi de 40 milímetros. Mais 60 de hoje, como a gente está aqui, ou seja, a gente pode acumular 100 milímetros em 2 dias e aí então tem nova chance para transbordamento de córregos e mais alagamentos. Os próximos dias continuam estáveis e iguaizinhos, tá? Confirmado, 90% de chance de chuva, 10, 15 milímetros até sexta-feira. Tá bom. Bom, pessoal, atenção, né? Se cuide das crianças, é o que a gente está vendo aí. Obrigado, Isabela. 8h20, a gente vai para o intervalo, já falar com a Cris Dias sobre a cirurgia que o Neymar vai ter que fazer, também do julgamento do ex-deputado estadual Carli Filho, 9 anos depois do acidente em que morreram 2 jovens. E ainda outras notícias de São Paulo, a gente segue monitorando tudo, a estrada do Emboimirim, Zona Sul, o trânsito vai bem por lá. 8h20, a gente volta já. Atenção!
Estamos de volta com a Cris Dias, que vai trazer pra gente as notícias de agora de manhã sobre o Neymar. Ele vai ficar fora dos gramados mais tempo do que o que estava previsto inicialmente, né, Cris? Pois é, a lesão é mais grave do que a gente imaginava, né? O craque brasileiro vai ser operado e só deve voltar aos gramados em maio, um mês antes da Copa do Mundo. O Alexandre Oliveira está em Paris e tem mais informações pra gente. Bom dia, Alexandre. Tudo bem, Cris? Bom dia para você, bom dia a todos. Realmente, o otimismo era muito grande. Ontem, depois daquele primeiro exame que constatou que fratura não havia. Mas Neymar passou ontem, mais uma vez, por um exame complementar no final do dia, que foi constatada uma fissura no 5º metatarso do pé direito, bem na base do dedinho. E hoje de manhã saiu a informação que Neymar vai passar por cirurgia. A decisão agora entre o médico, o clube, perdão, e o jogador é saber qual médico vai fazer o procedimento. Provavelmente, Neymar vai fazer a cirurgia no Brasil. A cirurgia, o procedimento que o Neymar vai fazer é muito parecido com o que o Gabriel Jesus fez, jogador do Manchester City, que ficou 4 meses fora dos gramados e voltou a jogar nesse último fim de semana na Inglaterra. Então, Neymar será operado, vai ficar fora, certamente, desses 2 amistosos que a seleção brasileira vai fazer no final de mês de março contra a Rússia e, mais uma vez, Neymar não vai jogar contra a Alemanha. Então, o procedimento será feito, torceu mais rapidamente a recuperação do Neymar para que ele volte para ajudar o Brasil na Copa do Mundo. Cris. Obrigada pelas informações, Alexandre. Informações bastante preocupantes, né? E daqui a pouco, então, eu volto para falar de Libertadores, tá, gente? Ok. Até já. Obrigado, Cris. Olha, está marcado para hoje à tarde o julgamento do ex-deputado estadual Carli Filho. Ele que é acusado de matar 2 jovens num acidente de trânsito, um caso que se arrasta há quase uma década sem solução. Ana Zimmermann, bom dia. Um bom dia a todos. O acidente foi em maio de 2009, mas durante o processo a defesa do ex-deputado entrou com mais de 30 recursos para tentar evitar o júri. O ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho é acusado de duplo homicídio com dolo eventual por ter assumido o risco de matar. Uma perícia apontou que o carro do ex-deputado estava em alta velocidade e decolou, atingindo o carro em que estavam as vítimas. Gilmar, Rafael e Ared e Carlos Murilo morreram na hora. Carli Filho estava com a carteira de motorista suspensa, com 130 pontos e 30 multas, a maioria por excesso de velocidade. O júri é muito aguardado, tanto que na sexta-feira foram distribuídas 200 senhas para o público acompanhar o julgamento aqui no tribunal. Carli Filho responde em liberdade. A defesa dele diz que confia na justiça. Se for condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Chico, Ana Paula. Quase 10 anos depois, então, deve vir uma decisão. Obrigada, viu, Ana? Em Brasília, a Procuradora-Geral da República decidiu cancelar a delação premiada do empresário da JF, Wesley Batista, e de um outro ex-executivo do grupo. Essa decisão retira os benefícios deles, mas, Juliana, é bom deixar claro que as provas apresentadas não são anuladas. As provas continuam válidas, Ana. Wesley Batista e o advogado Francisco de Assis perderam os benefícios da delação premiada. Decisão semelhante foi tomada no ano passado em relação ao irmão Wesley Batista e o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, porque eles omitiram informações. A justificativa da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é de que o empresário Wesley Batista e o advogado da JF, Francisco de Assis e Silva, omitiram fatos criminosos. A procuradora pediu ao Supremo Tribunal Federal que rescinda os acordos de colaboração premiada dos dois. O Ministério Público diz que durante a negociação das delações, eles deixaram de informar ao MPF fatos ilícitos, como a contratação pela JF do então Procurador da República, Marcelo Miller, o que configura a corrupção ativa. Marcelo Miller, segundo as investigações, teria recebido R$700 mil pelos serviços prestados à JF entre fevereiro e março do ano passado, antes de se desligar oficialmente do Ministério Público Federal no dia 5 de abril. As provas foram descobertas no celular de Wesley, que foi apreendido pela Polícia Federal. No documento enviado ao Supremo, a PGR destaca que Wesley tinha um grupo de mensagens constituído por Wesley e Wesley Batista, Francisco Assis e Silva, Ricardo Saldi, Fernanda Lara e Marcelo Miller. Em um trecho de 27 de março do ano passado, Wesley tentou marcar um encontro com o Miller, mas Francisco respondeu: ele tem expediente no atual emprego dele e não pode. De acordo com a PGR, todos do grupo sabiam que Marcelo Miller não podia atuar simultaneamente nos dois lados do balcão,
pois, pela função pública dele, não podia sequer tratar do assunto. Contra Wesley também pesa outra suspeita: uso indevido de informações privilegiadas e manipulação do mercado financeiro. Os irmãos Batista teriam lucrado cerca de 100 milhões de dólares ao vender ações de uma empresa do grupo e comprar dólares antes da divulgação do acordo, que eles sabiam que poderia interferir nos negócios do grupo. Em setembro do ano passado, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já tinha pedido para cancelar os acordos de Joesley Batista e Ricardo Saldi, por omitirem informações. Os dois estão presos. Já Wesley Batista foi solto na semana passada por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A situação dos 4 executivos da JIF é a mesma. O Ministério Público Federal quer que Joesley e Wesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis percam os benefícios dos acordos de delação que eles fecharam em maio do ano passado e que respondam pelos crimes supostamente cometidos sem direito a qualquer imunidade. A decisão se as 4 delações vão ser ou não canceladas cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. A JF informou que as defesas de Wesley Batista e Francisco de Assis não vão se manifestar. A defesa de Marcelo Miller declarou que não recebeu qualquer remuneração de fonte privada antes de 5 de abril de 2017, que já havia pedido exoneração quando começou as atividades em âmbito privado e que essas atividades não tiveram nenhuma relação com o trabalho dele no Ministério Público Federal. E que os R$700 mil não correspondem por nenhum critério às horas trabalhadas enquanto esteve no escritório de advocacia. Ana, Chico. Tá bom, obrigado, Juliana. E a Polícia Federal indiciou o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, porque investigações indicam que ele teria recebido 82 milhões de reais de propina do consórcio que envolve Odebrecht, OAS, consórcio responsável pelas obras da Arena Fonte Nova, em Salvador. A demolição do antigo estádio da Fonte Nova e a construção da nova arena teriam sido superfaturadas em 450 milhões de reais. A obra foi comandada pelo consórcio formado pelas empresas Odebrecht e OAS. A Polícia Federal também afirma que pelo menos 82 milhões de reais do superfaturamento foram direcionados para o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, entre 2006 e 2014. O dinheiro era recebido por 2 intermediários: Bruno Dauster, atual secretário da Casa Civil do governo da Bahia, e Carlos Daltro, empresário e amigo pessoal do ex-governador. Nós verificamos que, de fato, o então governador recebeu uma boa parte do valor desviado do superfaturamento para pagamento de campanha eleitoral e de propina. O total investigado de pagamento é de 82 milhões de reais. A Polícia Federal afirma que só 3,5 milhões de reais foram declarados como doação oficial da campanha eleitoral de 2014 e que a outra parte foi entregue em espécie, sendo que uma parcela de 500 mil reais na casa da mãe de Jacques Wagner, no Rio de Janeiro. Ontem, agentes da Polícia Federal cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em diversos endereços de Salvador, entre eles o apartamento do ex-governador, no centro da capital baiana. Saíram levando malotes com documentos e 15 relógios de luxo. O nome de Jacques Wagner apareceu nas delações da Odebrecht, fechadas no início do ano passado. Ele foi ministro dos governos Lula e Dilma, governador da Bahia pelo PT entre 2007 e 2014 e é atualmente secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. O ex-governador da Bahia negou qualquer recebimento de propina. Referindo veementemente as afirmações infundadas que foram prestadas hoje na coletiva da Polícia Federal. Elas são infundadas e, na minha opinião, só servem para virar manchete de jornal. Eu não sei de onde retiraram aquele valor de 82 milhões e acho estranho que antes da investigação chegar ao fim, alguém já se pronuncie nesses termos. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão temporária do ex-governador da Bahia e dos outros 2 envolvidos na acusação. Mas as prisões foram negadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Polícia Federal disse ainda que vai ouvir os 3 envolvidos assim que todo o material apreendido for analisado, o que deve acontecer em 15 dias. A concessionária responsável pela Arena Fonte Nova disse que aguarda informações oficiais sobre a operação e que está à disposição das autoridades para colaborar. A
Odebrecht afirmou que já reconheceu erros, pediu desculpas públicas e que está colaborando com a justiça. A defesa de Bruno Dauster disse que ele não era secretário da Casa Civil na época dos fatos investigados, que estranhou a inclusão do nome dele na operação e que deseja um amplo esclarecimento o mais rápido possível. Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Daltro e nem com a OAS. O ex-presidente Lula prestou depoimento ontem na Polícia Federal em São Paulo, no inquérito que apura suspeita de pagamento de mesada da Odebrecht para um irmão dele, Frei Chico. A acusação foi feita pelos delatores Hilberto Mascarenhas e Alexandrino Alencar. Eles disseram que a empreiteira pagou a mesada por 13 anos e que o valor chegou a ser de R$5 mil por mês. O depoimento de Lula durou cerca de 2 horas e ele negou as acusações. A defesa disse que não vai comentar e nós não conseguimos falar com o Frei Chico. Outra decisão da Procuradora-Geral da República tem como alvo o inquérito que investiga o presidente Michel Temer no decreto que beneficiou o setor de portos. A Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, pediu ao Supremo que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, seja impedido de interferir na investigação, né, Juliana Morrone? Bom dia. Chico, e Dodge lembrou quais são as funções dele, do diretor-geral. Dodge pediu também ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, que Fernando Segovia seja impedido de se manifestar sobre investigações em curso, sob pena de afastamento do cargo. Raquel Dodge reforçou que o regimento interno da Polícia Federal prevê que o cargo ocupado por Fernando Segovia tem natureza administrativa, de forma que seu titular não tem atribuição para conduzir investigações. Quaisquer manifestações a respeito de apurações em curso contrariam os princípios que norteiam a administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade. Raquel Dodge deu ainda parecer favorável ao pedido de prorrogação das investigações do inquérito por 60 dias, feito na semana passada pela Polícia Federal. O inquérito para investigar a edição do decreto dos portos foi aberto há 5 meses. Um dos motivos alegados para a prorrogação do inquérito é que o Ministério Público ainda tem que analisar alguns pedidos da Polícia Federal. A polícia não quis se manifestar sobre o pedido de Raquel Dodge em relação ao diretor-geral Fernando Segovia. Ana, Chico. Ok, vamos seguir acompanhando. Obrigada, Juliana. Até já. Até já. E a seguir, os bombardeios continuam fazendo vítimas na Síria, mesmo com um acordo de cessar-fogo humanitário. E chegou a hora, começa hoje a fase de grupos da Libertadores da América.
Começou na Síria a trégua humanitária para a entrada de ajuda numa região devastada pela guerra. Vamos conversar em Londres de novo com Pedro Vedova, porque o cessar-fogo está sendo respeitado ou não, Pedro? Não totalmente, Chico. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que monitora o conflito, disse que helicópteros do governo lançaram bombas em 2 cidades de Guta Oriental. Essa região é dominada por rebeldes e fica ali nos arredores da capital Damasco. Já os militares russos afirmam que o corredor humanitário criado para a retirada de civis está sob fogo intenso de rebeldes e, por isso, nenhum morador conseguiu sair da região. O cessar-fogo foi anunciado pela Rússia, que é aliada do ditador Bashar al-Assad. O acordo determina uma pausa diária nos bombardeios entre 9 da manhã e 2 da tarde, horário local. 400 mil moradores de Guta estão no meio desse fogo cruzado. Esses bombardeios já mataram mais de 500 pessoas nos últimos 10 dias e destroem o pouco da infraestrutura que resta. Valeu, Pedro. Agora quase 8h40. Jaqueline Brasil dá uma atualizada no trânsito e transporte pra gente. Vamos lá. Rodrigo, mais cedo teve um acidente na Marginal Pinheiros. A gente tem aqui as imagens de agora há pouco. Daqui a pouco a gente mostra. Agora aí, sim, Lud. Tá aí, ó. Imagens feitas agora há pouco. Ali antes da ponte João Dias, na altura da ponte Itapaiúna, envolvendo esse carro aí. Tem uma faixa, 2 faixas interditadas. E, por enquanto, existe ali aquela ocupação. Agora sim, no Waze, a gente mostra como é que tá a situação. Olha só como o trânsito tá bem lento, tá? Quem sai da ponte João Dias, ali da Itapecerica e também continua pelos 2 sentidos da Marginal Pinheiros, vai encontrar toda essa lentidão. Tem que ter um pouquinho de paciência. Valeu, é o que temos aí de mais grave. É isso. Obrigado, viu? Um intervalo, já vamos falar mais da situação do Neymar. Ele vai ser operado e fica sem jogar mais tempo que o previsto. Falar da
visto, isso mexe até com a seleção brasileira, uma lesão né? mais grave do que a gente imaginava, sem dúvida. Nosso principal craque, né, da seleção brasileira. O Neymar vai ter que ser operado e só deve voltar aos gramados em maio, né, um mês antes da Copa do Mundo. É uma recuperação mais longa do que foi divulgado ontem. Ele tem uma fissura na base do dedinho do pé direito e vai colocar um pino no local. A previsão é que o Neymar volte a jogar nas últimas rodadas do campeonato francês, pouco mais de um mês antes da estreia da seleção na Copa, que é no dia 17 de junho, contra a Suíça. Ele vai perder a partida decisiva do PSG contra o Real Madrid, na semana que vem, pela Liga dos Campeões, e os últimos amistosos da seleção antes da convocação para a Copa, contra Alemanha e Rússia, em março. A gente deseja aí uma melhora rápida para o Neymar, né? Que corra tudo bem. E olha, começa hoje a fase de grupos da Libertadores e pelo menos em uma posição, os 7 times brasileiros estão em boas mãos. Que corintiano esquece a ponta dos dedos de Cássio contra Diego Souza? E para os gremistas, a defesa impossível de Marcelo Groi ano passado. Fenomenal a defesa de Groi! Passa por quem usa luvas a esperança de que a taça desse ano também fique por aqui. Os 7 clubes brasileiros na fase de grupos da Libertadores têm em comum goleiros queridos pela torcida, talentosos e muito experientes. Todos passaram dos 30. A maioria está há muito tempo no mesmo clube. Como Fábio, mais de 800 jogos pelo Cruzeiro. Os times são mais respeitados pelas suas referências. E o Fábio é uma das maiores referências que o Cruzeiro tem. Atual campeão, o Grêmio espera por mais milagres do camisa 1, Marcelo Groi. Seria fantástico tudo que a gente viveu ano passado, viver novamente. Os gigantes Corinthians e Flamengo têm a mesma ambição, conquistar a 2ª Libertadores de sua história. No gol corintiano, Cássio, herói na primeira conquista. No rubro-negro, Diego Alves, que chegou ao clube com 10 anos de Europa no currículo e algumas convocações para a seleção. Santos e Palmeiras estreiam na quinta. Santos com Vanderlei, melhor goleiro do Brasileirão do ano passado. Palmeiras com o Jailson em grande fase. E 2 reservas de respeito, o veterano Fernando Praz e o campeão olímpico Everton. O Vasco é o único com um estrangeiro no gol. O uruguaio Martin Silva foi o responsável pela classificação sofrida para a fase de grupos ao defender 3 pênaltis. É um cara com muita competência, ele é muito competitivo, se cobra muito. E quando a gente tem um goleiro com essas qualidades, obviamente que te passa muita confiança. 7 grandes goleiros. Para os brasileiros, a Libertadores está literalmente em boas mãos. E 2 brasileiros estreiam hoje. O Grêmio enfrenta o Defensor do Uruguai e o Cruzeiro encara o Racing na Argentina. A notícia triste fica por conta que o pai do goleiro Fábio faleceu e ele está voltando ao Brasil. Então, nossa solidariedade aí ao Fábio nesse momento. Difícil. Momento sempre muito difícil, né? Cris, obrigada. Até amanhã, gente. Os eleitores vão escolher este ano o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Você já gravou seu vídeo? Olha aí como é que é fácil. Primeiro de tudo, você vira o celular para ele ficar na horizontal. É desse jeito que você e o cenário que escolheu vão aparecer direito na televisão. Aí você diz o seu nome, o da cidade que aparece atrás e conta pra gente o que você quer pro Brasil. Durante 15 segundos, você vai representar sua cidade aqui, dentro dos jornais da Globo. Muito fácil, né? Para participar e para ver de novo as dicas de como gravar o seu vídeo, é só entrar na nossa página na internet ou nesse outro endereço que também está aí na sua tela, é o g1.com.br/Brasil que eu quero. Com isso, a gente encerra a nossa Bom Dia Brasil, né? De hoje. Agora, Ana, isso que a gente estava falando aqui do celular na horizontal, vale, mas não é só para gravar isso não, é para tudo. Hoje todos eu falei com o Rodrigo vídeos para televisão, a gente gosta. Aqui, ó, na horizontal, porque melhora muito a imagem que você vai mostrar na TV, né, Rodrigo? Eu queria falar para vocês que a gente está acompanhando, tabelando tudo, e aqui no estado de São Paulo a gente tem praticamente metade das cidades já representadas, viu? Que ótimo. Um sucesso aí, tem que o pessoal participar mais ainda. Daqui a pouco a gente começa a exibir tudo. Olha só, só para dizer que continuamos acompanhando aqui a busca dos bombeiros pelo menino de 9 anos que caiu num córrego durante um temporal de ontem. Vocês viram isso aqui até agora, nenhuma novidade com relação a este caso, a gente segue de olho. Até amanhã, uma boa terça aí para todos.
Lúcia, aqui em Brasília, Raul Jungmann assume o Ministério da Segurança Pública e tem reunião já com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Um ótimo dia para você. Eu me despeço com a prisão de um opositor do presidente russo. Ele foi preso porque exibiu um pato na janela de casa durante um protesto em São Petersburgo. A alegação é de que ele violou a lei russa para se manifestar. O pato virou um dos símbolos do protesto da oposição contra Vladimir Putin. Bom dia para todo mundo. Tem pato russo agora também, né? Para vocês de casa, ótimo dia, ótima terça-feira. Amanhã a gente se encontra aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Pois é, e parabéns para você em Xanxerê, Santa Catarina, 64 anos. Tiver notícia aí, ó, celular deitado na horizontal.